Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser hoje o professor de vocês aqui. Continuar um pouquinho relacionados a gráficos, né, que nós estamos vendo aí faz um tempinho, né? E quem vai ser porta-voz de vocês, comentar o que vocês estão dizendo ou não, vai ser a professora Alessandra. Bom dia, alunos. Obrigada, Jonas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sei que a interação de vocês no chat é maravilhosa, mas quando colocarem as perguntas, né, as dúvidas, não esqueçam de esclarecer qual é a dúvida, que na medida do possível, porque são muitos alunos interagindo, nós vamos tentar resolver e sanar para que vocês não saiam da aula com elas, ainda mais no estudo de gráficos, que hoje em dia é muito importante, não é isso? Isso mesmo, né? E nós temos que entender que aqui nós estamos fazendo um estudo, infelizmente não conseguimos fazer a construção, vamos mostrar como faz a construção, mas entender como eles estão fazendo a construção. Então, a ideia no contexto aqui é vocês conseguirem entender e basicamente resolver, né, a ideia aí da interpretação principal, né? Verdade. Nem a leitura e interpretação de um gráfico, ela é muito importante, né? Se a gente pensar em empresas, se a pessoa de uma determinada empresa, ela lê de forma errada um gráfico sobre os gastos ou lucros dessa sua empresa, ele pode ter vários problemas. Então, os detalhes nessa leitura são muito importantes, não é? Muito, né, Ale? Imagina tomar uma decisão e a decisão foi errada baseada num gráfico errado. Ou o contrário, você leu errado o gráfico ainda estava certo e você tomou a decisão errada. Exatamente, dependendo do tipo de coisa que você tem ou de comércio que você tem, você pode até ser levado à falência por conta de uma situação dessa, de uma Sim, leitura errada, não é? sim, é bem importante, né? Então, para todo mundo aí, no caso, continuando, nós estamos trabalhando a habilidade 23 do oitavo ano, né? EF08MA23, que fala aí, né, relacionados a estudos de gráfico. Hoje, basicamente nessa aula, nós vamos tentar, né, vamos colocar aí a ideia da construção do gráfico lá, o de setores, de pizza, né, aquele gráfico circular. Nós vamos tentar demonstrar aqui, mostrar para vocês a questão de como fazer esse tipo de gráfico e, claro, interpretar com ele depois. Na telinha de vocês vai aparecer então o gráfico de setores, aquele que nós vimos ontem. Então, se você não viu ontem, caso tenha perdido essa aula, nós mostramos uma tabela onde tínhamos ali um total de 18 meninos e 22 meninas. E nesse contexto aí, então, 40 alunos no total. E para fazer um gráfico de setores, eu preciso, lembrando sempre, né, de 100%. Então, eu preciso de alguma coisa que seja 100%. E no caso, o total de alunos representa 100%. Qual é a porcentagem de cada um deles, né? Então, os meninos correspondem a 45 e as meninas 55 e eu construí esse gráfico. Mas é fácil, né? Eu fui lá, eu já até passei uma aula sobre isso, sobre planilhas eletrônicas, que se você joga os dados lá, o computador faz o gráfico para você. Mas não adianta só jogar. Você tem que entender e se o computador cometeu algum erro ou alguma digitação que o computador fez um gráfico errado. Então nós temos que entender como constrói esse gráfico. Vou mostrar na telinha para vocês como que foi construído esse tipo de gráfico, tá? Esse tipo de gráfico foi construído usando uma ideia, no caso, né, de proporcionalidade. Aí, ó, vimos inúmeras vezes, né, a lei. Proporcionalidade, acho que ela não sai da nossa vida, né? Verdade, ela está em tudo, né, assim, nesse contexto ela está em tudo e foi mostrado nas aulas sobre proporcionalidade essa relação com o nosso dia a dia, com o nosso contexto, não é verdade? Isso mesmo, né? E a proporcionalidade que vai aparecer para vocês aí, nós vamos caracterizar, né? Já está até em roxo ali, é a questão do ângulo, então eu tenho 360 graus, e a quantidade, no caso, percentual, que é a porcentagem. Qual que é a ideia aí? A ideia é a seguinte, eu tenho uma determinada porcentagem, lembra que ele está para, então ele tem uma relação, está para 100%. E eu quero saber um determinado ângulo ali, coloquei como x para representar sobre o número, que é o total da circunferência, 360. O que eu fiz? Lembra? Multiplica os meios, multiplica os extremos. Acho que eu nunca falei tanto isso, mas a gente tem que sempre fazer essa multiplicação aí em cruz, na diagonal, que
vocês acharem mais fácil. Então, eu fiz 100 vezes x e depois 45 vezes 360. Encontrei 16.200 e dividi os dois lados por 100. Então, o ângulo que eu quero, que eu sei ali, ó, os 45% dos meninos, eu sei que é 162. Vamos tentar fazer isso no papel, que eu acho que no papel seja mais fácil, talvez, a explicação escrever, né, Ale? A explicação do cálculo eu concordo com você, Vamos- e ela vai ser muito importante. Vamos tentar explicar essa conta, esse cálculo de como que faz. Então, eu tenho que sempre pensar no percentual. Então, eu tenho uma porcentagem, ela é sempre sobre 100, né? 100%, beleza, Ale? Representei aqui a porcentagem. Sim, até porque, se tratando de um gráfico de setor, a gente tem que ter essa totalidade e não pode ultrapassar, correto? Isso mesmo, né? E aí eu quero calcular um determinado ângulo. Vou usar uma letra aí, no caso, vou usar x graus aqui para a gente representar esse ângulo. Uma volta completa seria quantos graus? 360 graus. Beleza, então eu caí aqui, ó, na relação, já caí na relação. Então, sempre essa relação, para construir o gráfico de setores, é o que nós vamos utilizar. E aí você coloca a porcentagem, no caso aqui, que vocês quiserem. No caso ali era os 45%. Então eu venho aqui, ó, 45% está para 100, né, como a gente geralmente diz, né, Ale? Isso. Está para 100%, como um ângulo que eu quero descobrir está para 360. Não é assim? Correto, correto. Beleza? Então, aquela ideia. Multiplica os meios, multiplica os extremos. Só para retomar. Extremos são esses dois. Meios são esses dois. É uma proporcionalidade. Lembra? Faz em cruz, né? A gente multiplica geralmente em cruz assim, né? Então, eu tenho 100x, que é o valor da multiplicação aqui, né? Ó, e eu tenho a outra multiplicação. 45 vezes 360. Ale, beleza? Tranquilo até aqui. Ok, vou fazer essa multiplicação. Então, eu tenho 100x. 45 vezes 360, 16.200. E 200. Fechado. A ideia, muitos professores vão fazer, e isso pode acontecer, vocês fazem da forma que vocês acharem melhor. Muitos professores, inclusive eu faço para facilitar, ele está multiplicando, passa dividindo, né, a utilização. Mas o correto seria o quê? Pensa, a igualdade é como se fosse uma balança. Você está igualando os dois termos. O que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Como que eu vou sumir com esse 100? Dividindo por 100. Então, eu vou dividir aqui por 100 para sumir com esse 100. Até porque essa divisão vai dar 1 e todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, Isso x mesmo. vezes 1 É x. vai ser o próprio x que nós estamos procurando, não é isso? Que é o que eu quero. Isso, eu quero isolar esse termo, né? O termo que a gente utiliza, né? E aí, se eu fiz dividir por 100 desse lado, eu faço a mesma coisa para o outro lado, né, Ale? Então, aqui eu divido, né? Vai dar o 1, então sobra o x, como nós colocamos. E aqui divide. Geralmente a gente corta os zeros, né? 162 graus é o que eu tenho que fazer lá na circunferência. Então, você vai pegar a circunferência, vai medir 162 graus, né, algo aproximado, e você vai ter o valor. E o que sobrar são as meninas, né? Exatamente. E a parte interessante disso é que, se eu quisesse fazer ao contrário, ao invés de calcular o ângulo de 45%, calcular o de 55%, eu também poderia, não Sim, poderia? você colocaria o 55 aqui e faria na mesma forma, a mesma conta do mesmo modelo. Então, a ideia para você conseguir calcular esse valor, nós vamos fazer atividades relacionadas a isso. Então, a ideia para você achar um ângulo, basicamente é essa. Então, você tem uma relação de proporcionalidade, né? Você sempre utiliza essa relação de proporcionalidade, que não é tão fácil assim de decorar, digamos assim, né? Então, você sempre vai lembrar 100%, 360, né, Ale? Você sempre vai lembrar desses dois. Lembrou dos dois, você consegue achar o ângulo. Exatamente, independente do valor que ele tenha. É seguir esse cálculo, é seguir essa lógica, né, Isso mesmo. entre as grandezas. Vamos tentar, então, fazer uma atividade e ver se vocês conseguem executar. Na telinha de vocês vai aparecer essa primeira atividade que está assim, ó.
Os alunos do 8º ano fizeram uma enquete lá, perguntaram, então foram lá, perguntaram, como estamos nessa quarentena, né, Ale? Estamos todos de quarentena, a pergunta foi, se os alunos arrumam seus quartos e o resultado foi apresentado ali na tabela, né? Então, montaram ali uma tabela, olha, acho que as mães devem estar adorando essa, essa Na verdade, acho que pesquisa, elas né? vão. Só que elas vão adorar mais se isso for para a prática. Isso é verdade. Aí tava lá assim, ó. Então, 30 alunos arrumam um quarto. 10 alunos não arrumam um quarto dos 40 ali. Para facilitar, eu já fiz a porcentagem. 75% arruma o quarto e 25% não arruma o quarto. Eu acho que eu estou nos 25%, tá? Mas não arruma o quarto ali. Então, mas aí eu vou dizer que junto com você, porque o chat já está aqui, né? O Michel, ele está junto com você, porque ele falou, eu sou o que não arruma o quarto. Pois eu estou nos 75%, gente. Eu deixo arrumadinho. Beleza. Aí, então, os 40 alunos dá 100%. A pergunta da A é a seguinte, ó, para vocês responderem aí no chat, eu penso assim. Para construir o gráfico, quantos graus corresponde a parte dos alunos que não arrumam quarto? Eu quero saber, então, quantos ângulos, qual é o ângulo, né? E, para continuar, e quantos graus corresponde à parte dos alunos que arrumam quarto? Então, eu quero saber o ângulo, tanto na A dos que não arrumam quarto e na B o ângulo dos que arrumam quarto. Acho que uns 2 minutos para eles, será que dá tempo, Ale? 2? Você está sendo... Bom, como eu confio nesses meninos, vamos lá. 2 então, minutos. 2 minutos e a gente já retorna, beleza? Bom trabalho. Jonas, ainda tem alguns que estão com a dificuldade nessa operação, né? Que é o primeiro contato deles, não com esse tipo de operação, mas sim com essa relação com a construção gráfica. Mas nós tivemos, sim, respostas. Então, o Daniel, Evelyn, Sérgio, Brenda falaram. E Lucas Souza disseram que na A é 90 graus e na B, 270. Boa. Já o Pablo, ele disse que na A é 90 e na B, 260. O Pedro Henrique também colocou 260 na B, mas o restante, 270. Qual deles está certo? No final das contas, é 270 ou 260, já que na primeira é unânime a resposta? Ok. Então, a ideia aí que vocês vão construir, eu vou primeiro colocar a resposta para vocês entenderem e depois eu vou fazer o passo a passo. Então, na telinha de vocês vai aparecer a resposta, que está no seguinte.
eu tenho 75%, vai corresponder a 270 graus, 25% aos 90 graus e, claro, 100% aos 360 graus. Como que eu faço? Vamos tentar ir por partes aí. Acho que foi até uma pergunta que subiu, como chegar na porcentagem, né? Isso, como que, da onde, né? Como que você chegou, como que você calculou que os 30, as 30 crianças, né, os 30 alunos que arrumam quarto são 75% e os que não arrumam são 25%. Boa. A ideia é a seguinte, eu tenho assim, 30 dividido pelo total de alunos, no caso aqui 40. Ó. Então eu vou encontrar, quando vocês fizerem essa divisão, vai dar 0,75 aqui, que no caso, 0,75, isso mesmo. Então, 75% aqui. A mesma coisa, no caso 10 alunos, dividido por 40, o 0,25, que é os 25%. O que eu fiz? Eu dividi o número que eu tenho de alunos pelo total, né, Ale? Então, é a forma que eu encontrei a porcentagem, que é uma regra aí que eles já viram relacionadas à porcentagem. E a razão também, né? Tem essa relação com a razão. Isso mesmo. Então, qual que é a ideia aqui? É encontrar os dois valores. Eu vou fazer do 75%. 75% eu tenho aqui, ó, no lugar da porcentagem. Então, eu ponho aqui, ó, 75%. Beleza. Está sobre aqui, ó, 100%. Então, coloquei aqui a primeira relação. Eu quero saber, então, a quantidade de graus para 360. Ó. 100% é 360. 75 é um valor aqui que eu quero encontrar. De novo, multiplique em cruz, multiplique em x, meios pelos extremos, o que vocês preferirem. Eu vou tentar facilitar aqui, ó, que geralmente a gente faz, que é a multiplicação em cruz. Então, eu tenho 100 vezes o valor x. Então, eu tenho aqui, ó, 100 vezes o valor x. E eu tenho 75 vezes 360. Beleza? Sim, já sei até o resultado da multiplicação. Tá, então 100 vezes x dá 100x ainda, né? Nós mantemos com 100x. E 75 vezes 360. 27 mil. 27 mil, isso aí. Beleza. Mesma ideia. Se vocês quiserem dividir direto, pode dividir por 100 aqui, tirando aqui. Mas eu vou fazer a regrinha certa. Então, divide por 100, né? Os dois lados aqui, ó. Dividir por 100, aqui sobra x. Dividir por 100 aqui, ó, dá os 270 graus, ó, bonitinho. 270 graus. Agora vocês têm duas opções. Primeira, ou você subtrai e vê o que falta, essa é a primeira ideia aí, ó. Que é a diferença para a volta completa, que são os 360 graus, não é? 360 graus menos 270, essa é a primeira ideia. Ou você vem de novo aqui e opera a outra, no caso aí a outra conta para você encontrar dos 25%. Eu vou fazer, no caso, a subtração, que é o mais fácil. Então, quando eu subtraio aqui, eu encontro 90 graus. Ó. Então, eu tenho 90 graus ali, vai ser para quem arruma o quarto, né? Para os que não arrumam o quarto, desculpa. Para os que não arrumam o quarto. E 270 graus para os que arrumam um quarto. O oitavo ano está de parabéns, a maioria arruma o quarto. Exatamente. E assim, no chat eles colocaram. Alguns falaram que não é sempre que arruma, não, que dá preguiça. Mas outros falaram que arruma a casa inteira. Eles estão assim, craques. E também quero dar os parabéns para o João Vitor, que acertou essa questão corretamente no sentido de os 90% e. 90% 90 não, é graus. 90 graus e 270 graus. Beleza, então essa ideia, nesse contexto aí que vocês observaram, nós vamos sempre ver numa forma aí o ângulo relacionado a uma porcentagem, tá? Então, lembra, gráfico de setores 100%, eu estou relacionando uma porcentagem com um determinado ângulo. Não necessariamente a porcentagem é o ângulo, tá? Tomem cuidado que algumas vezes acontece esse equívoco. Então, 270 graus, nós vamos fazer agora uma atividade para identificar onde ele fica. Vocês vão ver o seguinte, 270 graus tem uma angulação, 90 graus tem uma outra angulação. Então, 90 graus dos que não arrumam um quarto e 270 dos que arrumam, beleza?
E esse ângulo, então, ele está relacionado ao tamanho do pedaço equivalente àquela porcentagem, não é isso? Isso mesmo. Uma forma mais fácil, talvez, de localizar, Lê, é ter aquele instrumento, né, que é o transferidor. O transferidor, aquele total, talvez seja a forma mais fácil de vocês localizarem, que é aquela régua circular, né, aquela régua É. que eles têm, eles vão identificar ali já a angulação. Tem todos os ângulos ali, vocês conseguem colocar todos os ângulos e encontrar qual que é esse setor, né, Ale? Isso, exatamente, setor, é essa a ideia. O ângulo, ele determina o setor para aquela porcentagem e o transferidor. Transferidor? Isso. Isso, falei certo, olha eu já dando de doida. Ele vai ajudar muito nesse contexto. Beleza? Então, na telinha de vocês vai aparecer uma atividade. Agora é vocês colocarem o gráfico. Como eu não consigo ver vocês construindo o gráfico, eu construí 3 opções. Então, eu tenho a primeira opção ali, ó. Então, olhando essa tabela que vocês viram, né? 270 graus, 90 graus. Olhando essa tabela, qual gráfico representa a construção? A primeira, em azul, todos em azul, tá? É o quarto arrumado. Então, lá o quarto está arrumado. Em vermelho é o quarto não arrumado, que provavelmente deve ser o meu de hoje, tá? Então, o meu de hoje provavelmente está no vermelho lá, o não arrumado. Então, deem aí qual das opções representa esse tipo de gráfico. 2 minutinhos e a gente já retorna. Jonas, assim, maioria esmagadora disse que é o gráfico 1. Ok. Eu tenho aqui 2, 3, meia dúzia de alunos que disseram que é o gráfico 2. Mas eu vou aproveitar, que é o que a gente estava conversando agora no intervalo, porque a Maria Eduarda ela fez a seguinte pergunta. Qual é o gráfico mais usado em empresas? É assim, Maria Eduarda, na verdade, depende do ramo da empresa. E o como quer apresentar, né? Exatamente, como ele quer, o pessoal daquela empresa quer apresentar esses dados. Eles costumam usar com maior frequência, mas não quer dizer que é o único, né? São os únicos, o de setor e o de linhas, com maior frequência. Mas aí vai depender muito do tipo de informação que eles estão querendo representar ali, através dos dados, na verdade. Depende muito dos dados que eles têm, correto? Isso mesmo, né? Então, os gráficos, geralmente, os de setores, que representam 100%, eles querem representar ali uma empresa, uma fatia, né? Por isso que a gente usa também a ideia da pizza, ele é uma fatia, um setor. Então, por exemplo, se tem uma empresa, uma quantidade de funcionários, ela quer saber o que
cada funcionário gosta. Então, ela vai lá e faz uma fatia para mostrar uma determinada coisa. E, geralmente, os setores, que é o que vocês viram nesse gráfico aí, ele geralmente tem uma parte muito grande das demais. Geralmente, não é sempre, não é uma regra. Por quê? Porque ele quer demonstrar que aquela fatia maior é muito maior comparado às demais. E às vezes um gráfico de barras, nem sempre você consegue essa relação comparando a soma das demais. Vou dar o exemplo aí, né? Se você tivesse o cara que arruma o quarto, o cara que não arruma o quarto e o cara que dorme no quarto. Vamos colocar aí essa ideia. Se você juntasse duas pessoas ali, seria uma fatia muito maior do que uma só. O de pizza é muito utilizado para isso, né? Ali é muito... basicamente para interpretação, né? Exatamente. Por isso que tem essa relação com o tipo de dado e o tipo de mensagem que eu quero passar através dessa representação gráfica, não é? Isso mesmo, né? Então, vamos tentar resolver esse daí. A ideia aí na resolução, eu vou tentar fazer um gráfico de pizza aqui para vocês. A ideia é a seguinte. Então, olhando na telinha ali, eu tinha quem arruma e quem não arruma. Eu mantive ali em todas. Em vermelho é quem não arruma, em azul é quem arruma o quarto. Se eu observar, a fatia maior é quem arruma. Só de observar eu consigo. Então, 75% quer dizer então que o primeiro gráfico representa 75% ali, a fatia maior. Por isso que o gráfico de setores é muito importante para isso. Essa fatia maior representa quem arruma o quarto. E no caso, a fatia menor é quem não arruma. Diretor, vou pedir para você voltar, que eu quero fazer uma comparação com os demais. Vou para o terceiro. O terceiro não poderia ser de forma nenhuma, né? Porque está 50% e 50%. É muito importante observar isso, que o gráfico está dividido ao meio, né? Então, eu identifico a questão do... Já sei que até o ângulo aí, que é 180 graus, eu sei que está meio a meio. E o gráfico 2 só não representa, ele poderia ser, só que eu teria que mudar a legenda. Então, eu poderia usar o gráfico 2 ali, só que se eu mudasse a legenda. Exatamente, até por conta dessa relação com as proporções, não é isso? A Isso proporção, mesmo. porcentagem, né, nesse caso. Isso mesmo. Então, vamos tentar estragar um pouquinho essa aula, tentar fazer um desenho aqui, né? Então, a aula estava vindo bem, então vamos tentar aqui, ó, uma circunferência, beleza? É uma o quê? Uma circunferência. Ah, tá. Fiz Tá bom. aqui uma circunferência. Aham. O que eu estou tentando fazer aqui? Eu quero pensar em 360 graus, eu vou dividir ele em 4 partes, que eu vou encontrar os 90 graus como nós fazíamos anteriormente, ó. Então, eu sei que isso aqui, ó, representa 90 graus ali. Eu sei que essa aqui é a representação de 90 graus. Ou seja, essa parte aqui, ó, representa os alunos que não arrumam um quarto, né? Não fazem, eles não arrumam e etc. Esse é o setor, então eu posso dizer que esse é o setor Sim, correspondente aos 25%, porque a gente achou que o ângulo desse setor é 90 graus, correto? isso mesmo. Então, esse setor aqui, ó, corresponde aos 25%. Ângulo está aqui, ó, 90 graus. E o outro? No caso, dá para entender que é o que sobra, mas eu posso identificar de uma outra forma. Eu posso entender que tudo isso aqui, ó, é 270 graus, ó. Toda essa volta corresponde a 75%. Importante, você não põe no gráfico o ângulo, você põe o valor que corresponde, 75%, e no caso aqui, 25%. Eu não ponho 90 graus e no caso aqui, 270. Isso aqui não se faz, tá? Importante isso, né, Ale? Exatamente. Esse ângulo, na verdade, ele é só para ajudar a identificar esse setor. E tem mais um detalhe, né? Volta no círculo do Jonas um pouquinho. Eu já estou rindo porque círculo ali naquele caso, tudo bem. Essa parte que sobrou, que são os 270, é fácil de identificar, porque sobraram 3 partes de 90 graus cada uma. Sim. Se eu somar essas 3 partes, eu tenho os 270 graus que foi calculado naquela relação de proporção, não é isso? Sim, e ele é todo proporcional se observar, né, Ale? Então, por exemplo, se cada setor eu falo que é 25%,
Se eu somar 3 vezes 25%, eu encontro 75. Então, basicamente, o gráfico de setores ele é relacionado a essa proporcionalidade. Exatamente, em todos os contextos, na verdade, né? Isso Não só mesmo. do ângulo que identifica o setor, Isso. quanto nesse caso, do percentual equivalente àquela informação. Isso mesmo. E um detalhe aí, se vocês observarem, eu fiz o gráfico relacionado parecido com o segundo. Então, o que eu fiz? Eu não coloquei... O primeiro gráfico tinha um setor aqui e pegava o outro trecho. Eu fiz relacionado a isso. Eu poderia pegar qualquer parte. Eu poderia fazer uma parte aqui. Então, a forma com que você representa o gráfico, ó, inclusive está na tela deles. Eu fiz parecido com o 2. Só que aqui eu estou nomeando. 25% é quem não arruma, né? Em azul aqui é quem arruma o quarto, né, Ale? É aquela história. A questão não é a posição do setor, e sim que o setor esteja correto em relação àquela porcentagem. Isso mesmo, eu poderia fazer ele de ponta cabeça. Tem várias formas, vocês poderiam executar de qualquer formato, né? Vamos tentar então mais uma próxima? Vamos Na nessa. próxima atividade aí, tá assim, ó. Em um estádio, então tem um estádio aí de futebol, os setores são divididos conforme a posição em relação ao campo. Se ele está ali ou não, se ele está atrás do gol, se ele está na lateral, em relação à posição. E, claro, determinada posição no campo tem um valor de ingresso, né? Ao todo, um determinado estádio tem 12 mil lugares e será dividido em 3 setores. Então, eu vou dividir esse estádio aí em 3 setores iguais, ou seja, com a mesma quantidade de lugares. Então, eu vou dividir os 3 aí com a mesma quantidade de lugares. Então, eu montei um gráfico aí para representar esses setores. O setor A, o setor B e o setor C. Olhando aí, ó, qual dos gráficos a seguir representa a divisão, né, dos assentos em relação aos 3 setores. E qual ângulo representa cada um desses setores? Então, eu quero 1, 2 ou 3, e eu quero saber qual que é o ângulo. É muito importante vocês frisarem o ângulo aí, que é, no caso, a gente vai identificar os setores, né, Ale? Exatamente. E também prestar muita atenção no enunciado, né, da questão. Porque no enunciado da questão tem uma informação que é muito importante, não é, Jonas? Para essa identificação. Não, eu não vou contar qual é a informação. Mas no enunciado tem uma informação que ela é, vou até usar esse termo, não sei, crucial, de certa forma, mas tem uma relevância, uma importância muito grande para essa identificação. Isso mesmo. Então, como eu peço o ângulo nesse daí, e no caso vocês têm que identificar, eu vou dar 3 minutinhos e a gente já retorna com a resposta para encerrar a aula, beleza? Bom trabalho aí para vocês.
Jonas, a maior parte dos alunos só indicou que é o gráfico 3. Beleza. Mas, por exemplo, Cauã, Ricardo falaram que é o 3 e o ângulo é de 120 graus. O José Lucas também, 3 e 120 graus. Isaac, 3 com 120 graus cada setor. Boa. Bem representado isso. Mas em relação, né, a Thaís também colocou 3, 120, mas pelo menos a maioria acertou que são 3. Boa. Então, É o 3, desculpa. na tela vai aparecer a resposta aí para vocês, que é relacionada então ao terceiro. Então, o terceiro gráfico melhor representa porque eu dividi em partes iguais, tá? Essa é a importância aí, dividir em partes iguais. Os outros não representam. E no caso, com o ângulo, simples, 360 graus dividido em 3. Eu vou encontrar, né, o 120 graus, né, Ale? Então, cada setor tem 120 graus. Começou um setor, 120 graus, e ele dá 360 no total. Exato, que é exatamente o que a Letícia colocou. 120 graus cada setor, porque 120 vezes 3, Isso. 360 graus. Muito bem. Boa, isso aí. Então, essa é a ideia relacionada aos gráficos de setores, né? Nós trabalhamos a habilidade 23, né? Que é essa construção de gráfico de setores, que é muito importante. Espero que vocês tenham compreendido essa parte, principalmente analisar. Muito obrigado, Ale. Obrigada, Jonas. Obrigada, alunos. É sempre muito bom estar aqui nessa aula com vocês. E até a próxima. Obrigado, até a próxima. Foi um prazer estar aqui com vocês. Continue os estudos. Até mais. Tchau, tchau.